A Bela e a Fera. Era uma vez um mercador que tinha 3 lindas filhas. A mais nova era a mais bela e gentil de todas, e por isso era mais conhecida como Bela. Certa vez, seu pai teve que fazer uma longa viagem a negócios e pediu para que cada uma das filhas dissessem o que queriam ganhar. As 2 mais velhas fizeram uma lista do que elas queriam, mas Bela, ela pediu apenas uma simples rosa, pois não havia muitas por ali. O pai das 3 garotas saiu em viagem e, como não gostava de deixar as filhas sozinhas, mal parou para descansar por nenhum momento. Quando voltava para sua cidade, sentiu um cansaço muito forte se abater e, como uma tempestade terrível começara a cair, o velho mercador procurou um abrigo em algum lugar na floresta. Quando ele entrou pela floresta, inesperadamente encontrou um lindo e suntuoso castelo. Ele se aproximou e percebeu que a porta estava aberta e chamou por alguém, mas ninguém respondeu. Então ele entrou e parou diante da lareira que estava acesa para poder se secar. Logo em seguida, reparou uma mesa repleta de comida. Ele chamou mais uma vez, mas ninguém respondeu. Então ele se sentou e comeu. Depois de satisfeito, avistou uma luz em um dos quartos daquele palácio e seguiu a luz. Quando ele entrou no quarto, se deparou com uma cama arrumada e com roupas limpas. Ele acabou deitando e adormeceu. Quando o pai de Bela acordou, notou que as suas roupas estavam dobradas ao lado. Se vestiu e, ao descer para a grande sala, notou um enorme e maravilhoso desjejum servido naquela mesa. Ele comeu e suficiente agradeceu, sem ao menos saber para quem era aquele banquete. Ao sair do palácio, notou algumas lindas rosas no jardim e lembrou-se do pedido de Bela. E, ajoelhando-se, abaixou para pegar apenas uma. Inesperadamente, o velho mercador ouviu enorme urro. Ele se assustou e deu um pulo, e quando virou-se de costas, notou uma enorme fera que o olhava com ira nos olhos. É assim que paga a minha hospitalidade? Rugiu a fera. Te alimentei e cuidei de você, e ainda rouba minhas belas rosas. O pai de Bela estava muito assustado e não sabia o que fazer. A fera então o pegou pelos braços e o trancafiou numa prisão. E assim se passaram alguns dias, e o mercador estava muito triste com saudade de suas filhas. A fera sempre passava perto de seu prisioneiro, mas nunca lhe dirigia uma palavra sequer. Então, um belo dia, o mercador suplicou: "Peço perdão pelo meu furto, mas a rosa era para minha filha mais nova, Bela, um raio de sol em minha vida." O mercador abaixou a cabeça e continuou: "Senhor, peço por gentileza que me liberte para que avise a minhas filhas que estou vivo. Prometo voltar. Mas temo a preocupação e tristeza das minhas meninas. Se permitir que eu as avise, serei seu prisioneiro com mais tranquilidade." E a fera, que não era um ser tão terrível assim, permitiu que o mercador fosse avisar as suas filhas de seu grande erro. Ao chegar em sua casa, todas as garotas ficaram felizes e aliviadas pelo retorno do pai com vida. Ele contou tudo o que lhe acontecera sem esconder nenhum detalhe a Bela. E Bela, como tinha um lindo coração, sentiu-se culpada pela má sorte de seu pai. Então, naquela noite, Bela fugiu e decidiu ir falar com a fera, suplicar pela liberdade de seu pai ou até mesmo trocar ele por ela. Afinal de contas, por sua culpa que ele acabara preso nas terríveis masmorras da fera. Ao chegar ao castelo, Bela ficou completamente maravilhada com tamanha beleza. As rosas eram simplesmente esplêndidas. Ela chamou pela fera, mas assim como seu pai, a primeira vez que ele chegou ao castelo, ninguém apareceu ali. Bela então notou que havia um imenso quarto e na porta o seu nome. O pai havia conversado com a fera sobre a razão do roubo da rosa e imaginou que alguém com um coração tão bom seria capaz de fazer aquilo. Bela então entrou em seus aposentos e ficou maravilhada com tudo. A vista de sua janela dava para um imenso jardim repleto de rosas. A fera já estava admirando Bela de longe. Ele tinha medo de assustar Bela e nunca mais poder vê-la. Bela era realmente uma linda garota e a fera se viu cada vez mais atraído por ela. Ele tinha muito medo. Ele era uma fera e provavelmente se assustaria com sua presença animalesca.
No entanto, enquanto explorava o palácio, acabou se deparando com o quarto da fera e com a própria fera. A fera achou que ela iria se assustar. Ele achou que ela sairia correndo, mas Bela continuara parada olhando para ele. Obrigada pela gentileza com meu pai, disse Bela. Peço desculpas pela rosa, foi minha culpa. Eu que pedi para ele. Onde eu moro não tem rosas lindas como as suas aqui. A fera, ao ouvir as palavras da garota, sentiu-se muito feliz. Não era algo comum que as pessoas conversassem com ele sem terem medo ou repulsa. Então ele se aproximou da garota. Esperou que dessa vez ela fosse sair correndo, mas ela ficou no mesmo lugar, sem demonstrar qualquer sinal de medo. E depois desse dia, tanto Fera quanto Bela começaram a se tornar grandes amigos. Os dois vinham conversando e conversando. Bela era tudo o que a Fera queria. Mas certa vez, como de costume, a Fera deu para espiar o que a Bela estava fazendo e a encontrou chorando em seu quarto. Ele não perguntou o porquê, apenas ouviu a pobre garota se lamentando da saudade do pai e de suas outras irmãs. Aquelas lágrimas para a Fera foram terríveis e no dia seguinte colocou um plano para afastar a pobre garota de seu palácio. A Fera, então, para afastá-la de seu palácio, ameaçou devorá-la. A Fera não queria fazer isso de verdade, mas ele não queria que Bela sentisse uma prisioneira e desejava que fosse muito feliz. Muito assustada, a jovem linda saiu correndo do palácio, deixando a fera sozinha e sentindo uma dor tão grande que sentiu o coração prestes a parar. Tanto é que a fera caiu próximo das suas belas rosas e ali ficou esperando a morte. Era tudo o que ela queria naquele momento. Sabia que depois de ter conhecido a Bela, nada na sua vida seria como antes. Bela corria pela floresta, mas inesperadamente sentiu seu coração bater descompassadamente. Pensou na fera e em toda a gentileza e carinho que ele dedicava. Foi então que lembrou de suas lágrimas de saudade do pai e notou que poderia ser por aquela razão que Fera expulsá-la do castelo. Bela se sentiu-se muito triste ao pensar que jamais veria a fera de novo e antes que chegasse à sua casa, deu meia volta e correu de volta para a casa de Fera. Ao chegar ao imenso palácio, Bela se deparou com a fera quase morta no chão. Bela tomou a fera nos braços e começou a chorar. A fera abriu os olhos e sorriu ao perceber que Bela havia voltado para perto dele. E foi nesse instante que Bela beijou a testa da fera e subitamente seu corpo começou a se transformar. Depois de alguns minutos, não era mais a fera que ali estava em seu colo, mas sim o mais belo príncipe. Uma bruxa má jogou uma maldição em mim, Bela, me condenando a ser uma fera, até que uma jovem de coração bom se apaixonasse por mim, por livre e espontânea vontade. Você me salvou 2 vezes, minha linda Bela, e gostaria muito que você se casasse comigo e vivesse em meu castelo. Então Bela aceitou o pedido do casamento, e os dois viveram felizes para sempre no castelo do príncipe. E hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Beijos e até a próxima!